Que diferença tem a Assembleia de Deus da Igreja Católica Romana? Lá, a estátua de Maria, de José, de Pedro, estátua de Jesus, mas a Assembleia de Deus, Zé Wellington nem morreu. Está com 90 anos. E tem um museu lá. Eles gostam de museu, não? Eu quero mostrar exatamente isso aqui, ó. Essa estátua no Museu da Assembleia de Deus do Belém. A maior Assembleia de Deus do Brasil, pastor José Wellington, não? Aí pode a Assembleia de Deus ser igual à Igreja Católica agora? Tem uma estátua do pastor, um busto da estátua do pastor, da maior igreja do Brasil, 22 milhões de crentes, de fiéis da Assembleia de Deus, e lá dentro da Assembleia de Deus tem um museu. Ué, que diferença tem a Igreja Assembleia de Deus, que se dizia pentecostal? Daniel Bergman Avingre fundou ela em 1910. Que diferença tem da Igreja Católica agora, ou assembleano, pentecostal, que fala língua estranha, que diz que expulsa demônio? Que diferença tem a Assembleia de Deus da Igreja Católica Romana? Lá, a estátua de Maria, de José, de Pedro, estátua de Jesus, mas a Assembleia de Deus, Zé Wellington nem morreu. Está com 90 anos. E tem um museu lá. Eles gostam de museu, não? Gostam de colocar museu dentro da igreja, não? Tá aí. Idolatria! Idolatria, idólatras! Os idólatras ficarão de fora do reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Os idólatras ficarão de fora da cidade santa, Nova Jerusalém Celestial, Apocalipse 22, versículo 8. Então vocês estão de fora. Já estava de fora porque permite divórcio. Mashiach, Yoshua jogou o divórcio fora. Marcos 10, versículo 11 e 12. Se o homem mandar a mulher embora e casar com outra mulher, comete adultério contra a primeira. Se a mulher mandar o marido embora, casando-se com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Então já estava de fora. Por causa do divórcio e por causa do segundo casamento. Terceiro casamento, quarto casamento. Já estava do lado de fora. A Assembleia de Deus, eu não falo Assembleia de Deus, eu estou incluindo católico, protestante, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, já estava de fora por causa das uniões ilegítimas. É proibido comer sangue. Atos dos Apóstolos 15, 29, é proibido. Comer carne de animal que foi morto sufocado. É proibido comer comida oferecida a ídolos. Agora, as estátuas dentro dos museus, dentro dos templos das igrejas. E é proibida a união ilegítima. Porque a união ilegítima é o oposto, é o contrário do santo matrimônio, que Paulo mandou respeitar em Hebreus 13, versículo 4, que é um homem puro, que nunca fez relação sexual com ninguém, com nenhuma prostituta, casando-se com uma mulher virgem, que guardou a virgindade, a mulher virgem, que nunca fez sexo com nenhum homem, casando com um homem puro, que nunca fez sexo com nenhuma mulher. Isso forma o santo matrimônio. Então a Assembleia de Deus já estava fora das igrejas, porque isso já não existe mais dentro das igrejas. Virgindade, pureza, igreja contra divórcio, igreja contra segundo, terceiro casamento. Aí agora está entrando em margem de escultura. Idólatras! Assembleia de Deus no Brasil virou idolatria, descambando para o abismo. Ninguém conserta. Como é que você vai consertar uma igreja onde o presidente tem carros que custam milhões, fazendas que custam milhões, televisão que custam bilhões, rádio que custam bilhões, não é milhões, é bilhões, que está casado, misturado na política? Não tem conserto. Só tem uma coisa que pode consertar as igrejas: é o inferno e o lago de fogo, a segunda morte. Aí conserta. Mas aí vai destruir. Mas é caso de destruir mesmo. De destruição. É o fim dos tempos. É a hora final. É a hora da meia-noite. A porta da graça das 7 eras fecha-se à meia-noite. Está em Matitial, Mateus 25. Mas antes de fechar tem que ter um grito. Um último despertar. Um último alerta. A última chamada. O último convite. E é claro que vai ser indigesto, as pessoas não vão querer engolir. As pessoas vão rejeitar, porque tem que pagar o preço. Quem não renunciar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não é digno de mim. Quem amar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, quem amar a sua casa, seus objetos, e você não vai levar nada. Quem amar o dinheiro, quem amar os patrimônios, as coisas materiais, quem se ocupar mais com os cuidados desta vida do que a palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus é Yoshua Mashiach. No princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e a palavra, o verbo era Deus. Você tem dúvida? E é Deus com D maiúsculo. Não é Deus com D minúsculo, como está na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Já está errado. Não tem a letra J no alfabeto hebraico. Testemunha de Jeová não é Jeová, é Jeová.
Também não vai corrigir. Os TJ, Testemunho de Jeová, não vai corrigir nada. As igrejas não vão corrigir nada, o cristianismo não vai corrigir nada. Recusaram Noé. E ele foi lá evangelizar essas almas, pregar. Mas que evangelização? Não abriu as portas do inferno para ninguém, porque depois da morte não tem segunda chance. Os homens estão ordenados a morrer uma só vez. Hebreus 9, 27, depois disso vem o juízo. E se você toma a marca da besta, ama a marca da besta, está possuído, impregnado no seu espírito, alma, corpo, na sua boca. A marca da besta, que é o nome de Jesus, não tem mais jeito. Tem nada que apague isso aí. É o fim. Estamos no fim, o fim chegou. Olha a Assembleia de Deus, que começou em 1910. Uma onda no Brasil, né? Daniel Beck no Navingre degenerou. Agora tem estátua, busto de estátua, né? Catolicismo, filho da Igreja Católica, Assembleia de Deus. Olha o movimento deuteropentecostal. 1950 em diante, Deus é amor, casa da bênção, Brasil para Cristo, degenerou. Olha o movimento deuteropentecostal, 1970, 3 ondas no Brasil. E o que virou? Universal, mundial, internacional, videira, luz para os povos, renascer, sarar a nossa terra, degenerou também. Então quem é que o Criador envia? Agora, um grito, na hora da meia-noite. Desperta tu que dorme entre os mortos. Paulo fala isso aos Efésios. Mashiach te iluminará, mas você tem que querer. Agora, como vai querer se está divorciado, está no segundo, terceiro casamento? Se o casamento que você casou não é matrimônio, é união ilegítima. Porque nas igrejas você pode pagar dízimo, pastor, divorcia, irmão. Divorcia, irmão, pode divorciar. Mas, pastor, já é o terceiro casamento. O importante é você pagar o dízimo. Os pastores dizem isso e que é isso. Nós queremos o seu dinheiro. E a alma, pastor? A alma, quando você morrer, você merece um culto fúnebre. Nós cantamos o hino, faz uma pregação, lembra que você pagava dízimo, lhe enterra lá, mas e pastor, e depois do enterro? Depois do enterro, nós vamos embora, nos carros. E como que fica, pastor? Aí você resolve com o Criador. Se o Criador não perdoou os anjos que pecaram contra ele, membresia, laicaísmo de igreja, laicos de igreja, controlados por Nicolaíta, Nico, Papa, Nico, presbítero, Nico, pastor, Nico, bispo, Nico, profeta de igreja, apóstolo de igreja, Nico quer dizer conquistador. Se eles conquistam vocês e vocês amam e deixam, adoram os Nicos, Nicolaístas. Se o Criador não perdoou os anjos que pecaram, vai perdoar a membresia, os laicos, que se deixou dominar pelos Nicos? Não, morreu, o pastor em terra e vai embora. Ele quer que você resolva sozinho. Aí você vai prestar conta, mulher, de si mesmo. Ao Criador, aí você vai prestar conta, homem, de si mesmo, ao Criador. E escute o que eu estou pregando. Que no juízo, depois da morte, ou no trono branco, Deus não terá o culpado como inocente, porque você teve chance em vida. Não adianta dizer, me dá mais 3 horas, deixa eu voltar na terra. Aí eu me descaso. Aí eu me separo, aí eu vou viver sozinho, aí eu saio do adultério. Me dê 3 horas, me dê 60 minutos. Depois da morte, acabou. Deus não tem o culpado por inocente. Você pode virar um inocente aqui, não pelo seu mérito, homem e mulher, que está em divórcio, segundo casamento e união ilegítima. Você pode virar um inocente aqui pelos méritos do Cordeiro de Deus que morreu na cruz. O Cordeiro era inocente. Ele morreu lá para te perdoar dos pecados, mas também para te dizer, vai, não peques mais, arrependa-te, põe a tua vida em ordem, abandona o pecado. Não foi só morrer na cruz, ele morreu para libertar. Libertar é colocar tudo em ordem. Se o Filho vos libertardes verdadeiramente, sereis livres. E vão querer colocar a vida em ordem. Qual pastor que vai subir na plataforma, no púlpito da sua igreja e dizer, irmãos, agora eu sei que vocês não precisam pagar dízimo. Ele vai ficar calado. Agora eu sei que dízimo é só para a tribo de Levi, de Israel. Ele vai ficar calado. Agora eu sei que Paulo nunca disse, para pagar dízimo. Ele vai ficar calado. Ele nunca vai dizer, Paulo mandou as mulheres ficar caladas. Não dá a palavra para as mulheres na igreja. Ele vai ficar calado. Paulo disse, não permite que a mulher ensine. Ele vai ficar calado. Paulo disse que a mulher tem que usar o véu em público. É sinal dos anjos e mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. 1 Coríntios 11, 10. Ela vai ficar calada. Ele vai ficar calado. Paulo disse em 1 Timóteo 5, 10 que a mulher tem que lavar os pés dos homens na hospitalidade. Ele vai ficar calado. Ele não vai pregar isso. Ele não vai pregar isso. Vai continuar torto. Pau que nasce torto, morre torto. Igreja que nasceu torto. Aí a Assembleia de Deus fazendo imagem de escultura. Me diga se isso não é a Igreja Católica. Você não se identifica como filho da Igreja Católica Romana. Pau que nasce torto, morre torto. Mas também o Abner, filho do Manuel Ferreira, já tinha ido lá no Vaticano, lá no ecumenismo, com o Papa Francisco. É daí para pior. E Deus permite tudo isso acontecer para ver se algum indivíduo se desperta. Mas nem assim se desperta.